Hoje celebramos a solenidade da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. Meditemos juntos o mistério da Imaculada Conceição e a defesa do beato John Duns Scotus. Era necessário que o homem perfeito nascesse de uma Virgem Imaculada. A Virgem Maria foi gerada sem a menor mancha do pecado original. Ao longo de todos os séculos estão registrados nas páginas da história os testemunhos de inúmeros santos, doutores e teólogos em defesa desta verdade de fé. O primeiro é o de Santo André. Antes do procônsul Eugeu, afirmou com autoridade de apóstolo do Senhor. E porque o primeiro homem foi formado de uma terra imaculada, era necessário que o homem perfeito nascesse de uma virgem igualmente imaculada. No início do século III, Santo Hipólito, mártir e bispo do Porto, escrevia: quando o Salvador do mundo resolveu resgatar o gênero humano, nasceu da Imaculada Virgem Maria. Santo Agostinho de Hipona, bispo e doutor da Igreja, falecido em 430, já no século V, dizia: nem se deve tocar na palavra pecado em se tratando de Maria, e isso por respeito àquele de quem mereceu ser a mãe, que a preservou de todo pecado por sua graça. Quem poderá dizer: eu nasci sem pecado? Quem poderá se gloriar de ser puro de toda iniquidade, senão a Santa e Imaculada Mãe de Deus, preservada de toda corrupção, de toda mancha do pecado? Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja, falecido em 1109 e grande defensor da Imaculada Conceição, dizia: Deus, que pode conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada, não teria podido concedê-la também a Maria? Não menos ardentes são os santos posteriores, passando por São Vicente Ferrer até Santo Afonso Maria de Ligório, o qual fez solene juramento de dar a própria vida para defender o privilégio da Imaculada Conceição. Muito cedo esta prerrogativa de Nossa Senhora começou a ser comemorada nos atos litúrgicos da Santa Igreja. Há indícios de que já em princípios do século V celebra-se no Patriarca de Jerusalém a festa da Conceição de Maria. O Concílio de Latrão, no ano de 649, e o de Constantinopla, em 680, dão eloquente prova de que a devoção à Virgem concebida sem pecado era comum na cristandade no sétimo século. O debate doutrinário sobre a santidade especial de Maria recebe uma contribuição especial e decisiva do beato John Duns Scotus, teólogo franciscano que viveu nos séculos XIII e XIV. Foi chamado de doutor sutil pela sutileza de seu pensamento, que na esfera teológica tinha como ponto focal o primado universal de Cristo, que argumentava assim: Deus podia criá-la sem mancha, porque a Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Convinha que Deus a criasse sem mancha, porque ela estava predestinada a ser mãe do Filho de Deus, e portanto ter todas as qualidades que não apelonassem no Filho. Se Deus podia, se convinha, Deus a criou isenta do pecado original, ou seja, imaculada antes, durante e depois de sua conceição no seio de sua mãe. Será que a natureza é de fato mais forte para manchar do que a graça para santificar? Portanto, a graça foi infusa na alma de Maria no primeiro momento de sua concepção. Podia, convinha e portanto fez. A Mãe de Deus foi ordenada por toda a eternidade em um único decreto idêntico da encarnação da divina sabedoria. Contudo, para poder afirmar a Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria, beato John Duns Scotus teve que superar a objeção apresentada por seus teólogos contemporâneos e que já havia sido avançada por Santo Agostinho.
A redenção de Cristo, para ser perfeita, deve ser universal, mas se apenas um ser humano foi preservado do pecado original, a redenção de Cristo não é perfeita. Para superar este obstáculo, Duns Scotus desenvolveu um argumento brilhante e profundo, ao ponto de penetrar na essência do dogma, de que a redenção preventiva ou conservadora, segundo a qual Nossa Senhora também havia sido resgatada por Jesus, mas com uma redenção preventiva, antes e fora do tempo, antecipando os mistérios de seu Filho. O argumento de Beato John Duns Scotus parte do mesmo pressuposto que parecia impedi-lo, isto é, a perfeição da mediação salvífica de Cristo. Para que a mediação fosse perfeita, era necessário que o mediador preservasse pelo menos alguém de contrair o pecado original. De fato, o mediador é mais perfeito se ele evitar o crime em vez de apaziguar alguém que já está ofendido. E como Maria foi predestinada para ser a mãe de Jesus, era conveniente que ela fosse preservada. Assim, a Virgem Maria foi isenta de todas as manchas originais desde o primeiro momento de sua conceição no ventre de Santa Ana. Deus infundiu graça santificadora em sua alma no exato momento em que infundiu a alma no corpo, para que a Virgem nunca fosse contaminada nem por um instante pelo pecado original. Os discípulos de Duns Scotus transmitiram o famoso silogismo: Potuit, decuit, ergo fecit. Deus podia, a Deus convinha e Deus oferece. A Imaculada Conceição, portanto, disse Papa Bento XVI, representa a obra-prima da redenção realizada por Cristo, porque precisamente o poder de seu amor e sua mediação conseguiram que a mãe fosse preservada do pecado original. São João Paulo II, em uma audiência geral sobre o tema da Imaculada Conceição, enfatizou que a afirmação do privilégio excepcional concedido a Maria mostra que a ação redentora de Cristo não apenas liberta, mas também preserva do pecado. Essa dimensão da preservação, que é total em Maria, redentora pela qual Cristo, libertando-se do pecado, também deu ao homem a graça e força para superar sua influência em sua existência. Para Maria, resgatada pela primeira vez por Cristo, que teve o privilégio de não ser submetida nem por um instante ao poder do mal e do pecado, os cristãos consideram o modelo e ícone perfeito desta santidade, que são chamados a alcançar com a ajuda da graça do Senhor em suas vidas. Em 25 de março de 1858, na festa da Anunciação, Nossa Senhora revelou seu nome a Santa Bernadette nas aparições de Lourdes, na França, dizendo-lhe: "Eu sou a Imaculada Conceição." Concluímos esta meditação com as palavras da Santíssima Virgem Maria nas aparições de Fátima: "Por fim, o meu imaculado coração triunfará." Sou o que sou diante de Deus. Confraria Salvatoriano, Servos de Maria.